mais uma vez para uma aula de biologia com o assunto ecologia. Antes de tudo, vamos saber o que é ecologia. É uma ciência que nos permite entender como os seres vivos se relacionam, se interagem entre si e com o ambiente em que vivem. A ecologia vai nos trazer como os seres vivos, os seres bióticos, os seres abióticos se interagem no seu ecossistema, se interagem na sua biosfera. Existe a autoecologia e a sinecologia. O que quer dizer a autoecologia? É o objeto de estudo, é o indivíduo, é o organismo de uma determinada espécie. Já na sinecologia, estuda a comunidade, o conjunto, a interação entre os indivíduos, não apenas o indivíduo só, mas sim toda a comunidade de uma determinada espécie. Há 12 níveis de estudo. O átomo, que a gente estuda na química, as moléculas que a gente estuda na química, as organelas que a gente estuda na biologia, as células que a gente estuda na biologia, os tecidos que, se você repare, organela, conjunto de organela se forma uma célula, um conjunto de célula se forma um tecido, um conjunto de tecido se forma um órgão, um conjunto de órgãos se forma um sistema. Todo um sistema se forma um organismo. Do organismo se forma uma população se forma uma comunidade forma-se um ecossistema, e um ecossistema forma-se uma biosfera. Você vê que é os níveis que vai o quê? Os conjuntos vai aumentando. Átomo, molécula, organela, célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Esses temas são importantes para a biologia, são importantes para a sua aprovação no Enem. Existem em níveis de organização ecológica o organismo, a população, a comunidade, o ecossistema e a biosfera. Todos esses níveis aqui vão ser estudados. E o organismo em si, a sua interação com seu habitat, que a gente vai estudar o que é habitat, vai estudar o que é nicho ecológico, vai estudar o que é teia alimentar, cadeia alimentar. Tudo isso está, a interação do organismo está diretamente ligado a cada situação dessa. Aí vamos ver aqui o que é, vamos conceituar um pouco agora na biologia o que é organismo. É um indivíduo de uma determinada espécie. Por ser de uma determinada espécie, ele pode se reproduzir. Segundo, interessante a gente conceituar é a população. A população é um termo usado para se referir aos indivíduos de uma mesma espécie que moram, que vivem em um determinado local em um determinado tempo. E a comunidade é um termo utilizado para referir-se ao conjunto de população de um determinado lugar, de uma determinada espécie. Agora a gente vai ver aqui o que é ecossistema. Vou apagar rapidamente aqui, a gente ganhar tempo. É um conjunto formado de seres bióticos e abióticos. Esses conceitos de bióticos e abióticos a gente já deu na primeira aula. Seres bióticos são os seres que possuem vida. E seres abióticos são seres que não têm vida nenhuma, como pedras, minerais. Então, o ecossistema é o conjunto de seres bióticos e seres abióticos que interagem entre si. Agora vamos falar aqui agora o que é a biosfera.
conjunto de todos os ecossistemas do planeta, ou seja, todas as regiões da Terra onde há seres vivos. Se há seres vivos, existe uma biosfera. Se há ecossistema, existe uma biosfera. Então é um conjunto de quê? Conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Tendo seres vivos, tendo conjunto de ecossistemas, existe uma biosfera. Vamos passar rapidamente aqui alguns conceitos do ecossistema. Habitat. O habitat é uma determinada espécie viva. É aonde uma determinada espécie viva vive. Por exemplo, a zebra, do exemplo aqui, ó, a zebra vive nas savanas africanas. Então, portanto, a savana africana é o quê? O habitat da zebra. Nicho ecológico. Vão anotando aí, viu? É o modo de vida de um determinado organismo. Então, o que é nicho ecológico? É o modo de vida de um determinado ser vivo. Pirâmide ecológica é a representação gráfica que reproduz diferentes níveis tróficos de um ecossistema. As pirâmides ecológicas podem ser de 3 tipos: número, biomassa e energias. Relações ecológicas, já diz, né? São as interações que existem entre os seres vivos, entre os seres bióticos e os abióticos, entre espécies, entre as comunidades, indivíduos das espécies diferentes. Relações podem ser harmônicas e desarmônicas, mutualismo, parasitismo. Tudo isso aí são formas de interação entre os animais. Cadeia alimentar. O que é uma cadeia alimentar? É fases, é sequência linear de como é a alimentação dos seres vivos. Uma cadeia alimentar, existe o produtor, o consumidor primário, o consumidor secundário, o consumidor terciário e os decompositores. Decompositores. Certinho? Entendeu? Quem é a maioria dos produtores? São os animais autotróficos, ou são animais o que? Me desculpe, são os seres autotróficos, que eles não dependem de se alimentar para ter energia. Eles mesmos, através muitas vezes de uma fotossíntese, eles produzem seu próprio alimento, eles através da luz solar, ele produz seu próprio alimento e não precisa do outro. Por exemplo, aqui as plantas. As plantas são produtores. Quem pode ser um consumidor primário de uma planta? O coelho. Concorda comigo? O coelho se alimenta de uma planta, por exemplo, de uma cenoura. Um consumidor secundário pode ser o quê? Quem pode comer um coelho? Uma cobra. Uma cobra pode comer um coelho. E um gavião pode comer uma cobra. E o gavião pode morrer, se decompor. Bactérias, micro-organismos faz a decomposição do gavião. Você vê, ó. Isso aqui é uma cadeia alimentar. E o que é uma teia alimentar? Conjunto de várias cadeias alimentares. Ramificações dessa cadeia. Outro animal pode aqui comer o coelho. Outro animal pode comer aqui a planta. E vai criando várias cadeias e tornando uma teia alimentar. Níveis tróficos. Conjunto de organismos de um ecossistema que apresenta o mesmo tipo de nutrição. Por exemplo, eu já expliquei aqui, ó.
Algas verdes podem fazer a fotossíntese. Tem o mesmo nível eutrófico de uma planta. Eles podem fazer uma fotossíntese. Então, eles têm características comuns, eles têm níveis tróficos comuns. Produtores, como eu já tinha explicado, são organismos autotróficos. São as plantas, as algas, são organismos produtores. Eles não se alimentam de algo, eles mesmos conseguem fazer a fotossíntese e conseguir a sua própria energia. O que são os consumidores? São aqueles organismos que heterotróficos, são aqueles que são incapazes de produzir seu próprio alimento. Eles necessitam de se alimentar de outro ser para suprir a sua energia. Os decompositores são organismos que realizam a decomposição, que são obtendo nutrientes de processos da matéria morta. Então, a gente já tem uma base de saber o que é uma cadeia alimentar, de saber o que são níveis tróficos, de saber que o que são seres produtores, são consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, decompositores. Tudo isso está englobado na cadeia alimentar e na teia alimentar. Bem, esses conceitos são fundamentais para a ecologia, população, ecossistema, biosfera. Devemos estudar cada vez mais e fazer atividades. É fundamental fazer atividades. Fique com Deus e vamos para cima para a sua aprovação.